Olá, pessoal. Meu nome é Natália Pacheco E eu sou Heloísa Caetano. e esse é o Rádio Papo. Hoje a gente está aqui com o Dr. Silvio. Silvio, conta um pouquinho pra gente quem é você, da onde você veio. Você é o proprietário da Ecovet. Como tudo isso começou? Começou muito lá atrás. A graduação eu fiz em Marília, né? Então sou de Botucatu, saí para estudar em Marília. Fiquei 5 anos em Marília. No terceiro ano de faculdade, eu comecei a fazer os meus estágios na Unesp de Botucatu, porque tinha essa facilidade da família ser de lá também, né? E pensando também no estudo, né? Já num futuro aí, querendo prestar residência. E meu primeiro estágio foi com radiologia e logo de cara eu já me apaixonei pela radiologia e decidi direcionar todos os meus estágios, toda a minha graduação, o final de graduação, já pensando em prestar residência na radiologia. Em 2001 eu me formei, prestei a residência em Botucatu, na Unesp, e fui aprovado. Aí fiquei lá 2 anos, não tinha nenhuma proposta de emprego ainda, me apareceu a oportunidade de fazer o mestrado lá. Eu comecei a fazer o mestrado e durante o mestrado me apareceu uma oportunidade de emprego para vir trabalhar em Campinas, no SCAM, um centro de diagnóstico que estava para abrir, para inaugurar em 2005. Eu vim para Campinas, veio eu e um amigo do laboratório clínico para trabalhar no SCAM. Começamos a trabalhar lá, o meu amigo não deu certo, foi para o sul, eu continuei no SCAM, fiquei por 3 anos lá. Em 2008 eu saí e fui fazer ultrassom volante. Comprei meu primeiro aparelho de ultrassom volante e saí prestar o serviço de ultrassom volante. Nessa época eu conheci um dos proprietários do Hospital Verlândia, me tornei bem amigo deles. Comecei a prestar o serviço lá também de radiologia. A gente que desenvolveu a sala de raio-x do Hospital Verlândia, eu junto com eles. Então, além do ultrassom volante, eu fazia o raio-x no Hospital Verlândia e à noite eu também fazia raio-x no Hospital Taquaral. Não tinha ninguém de volante nessa época? Tinha pouco volante, Natália. Quando eu vim para o SCAM, o Dr. José fazia volante ainda, mas já estava parando, porque ele abriu o SCAM e a ideia dele era trazer tudo para o SCAM e parar de fazer o serviço móvel. Fora ele, tinha o Alan da ECOA e tinha a Tati, que trabalhava para o Dr. José. Ela ficava mais na zoológica e fazia um ou outro volante para ele também. Mas a concorrência era bem diferente do que é hoje, assim, né? Os centros de diagnósticos eram mais fortes e tinham pouco serviço volante na época. E então isso para mim foi ótimo, porque assim, do momento que eu saí do SCAM, no primeiro mês de serviço volante, fazendo os raios-x, os laudos à noite e o serviço durante o dia, eu já consegui dobrar o meu faturamento. E isso me abriu portas assim e pensamentos e futuros, né, para pensar em sonhos maiores muito grande, porque estava tudo caminhando do jeito que eu sempre quis, assim. A minha ideia desde a época de faculdade, quando eu pensei em fazer a radiologia, era montar um centro de diagnóstico numa cidade maior do que Botucatu, que Botucatu eu considerava uma cidade pequena para o tamanho do meu sonho, mas que não fosse São Paulo capital. Então estava tudo se encaixando, assim. Eu vim para Campinas, eu comecei a fazer meu nome, me tornar conhecido. Quando eu cheguei no serviço volante de ultrassom, eu fiquei mais conhecido, porque aí eu comecei a fazer muito serviço, muito volume de exame. E chegou uma hora que eu não conseguia mais encaixar exame na minha agenda. Eu tinha uma média de 12, 15 ultrassons dia, fora os raios-x que eu laudava ainda à noite,
Naquela época não tinha a tele, né? Então, muitas vezes eu fazia o raio-x e levava o laudo para fazer para casa, era película mesmo. E como minha agenda não estava mais suportando, eu decidi que eu precisava encontrar alguém para trabalhar para mim, para poder me ajudar nessa rotina, que eu estava perdendo o exame para concorrência por falta de agenda. E em 2010 eu conheci a doutora Denise lá no Hospital Verlenge, ela era estagiária. Ofereci para ela vir trabalhar comigo e ela aceitou de prontidão. Então, nesse momento, eu peguei ela e falei, você vai me acompanhar todos os dias, vou te passar todo o meu conhecimento e daqui a 1 ano você começa a fazer a parte prática do ultrassom, a gente compra um novo aparelho e você vai começar a trabalhar para mim. Deu super certo, ela me acompanhou realmente por 1 ano, pegava ela às 7 da manhã, entregava ela à noite, pus ela numa pós-graduação também, deu certo a pós-graduação no meio da rotina, e aí ela começou a trabalhar para mim depois de 1 ano. A nossa agenda foi crescendo, teve a necessidade de vir uma próxima pessoa, a gente contratou uma próxima colega para ajudar também, isso já em 2012. Mas nessa época eu fazia ainda muito exame mesmo com a ajuda já de 2 colegas. Viajava ainda bastante, ia para Limeira, Americana, Itu. E a partir do momento que eu coloquei na cabeça que eu queria realizar o sonho de montar o centro de diagnóstico, em 2012 mais ou menos, aí eu comecei a deixar de fazer esses exames mais longes e concentrar mais em Campinas, fazer essa substituição, deixar uma clínica lá e pegar uma clínica maior aqui. Nessa época eu já estava com 2 hospitais, eu fazia exame no Verlenge, fazia exame no Hospital Taquaral, era um serviço que dava muito volume de exame. Eu acabei deixando de fazer a parte de raio-x, porque não estava conseguindo encaixar mais na rotina raio-x e ultrassom, optei por ficar só com ultrassom. Em 2012 eu casei, isso também influenciou nessa decisão de viajar, né, de sair para prestar o exame mais longe, então ficamos mais em Campinas. E em 2014 a gente montou a Ecovet, estrutura física, e já estamos nessa trajetória aí de estrutura física há 12 anos, né, 11 para 12 anos. Natália foi nossa primeira radiologista lá. 2014, fiquei de 2014 até 2015. Ficou um tempo lá com a gente, lá que a gente se conheceu. Tivemos projetos juntos, temos projetos juntos, aí sociedades juntas. Então, é mais ou menos isso, assim, abreviando e se estendendo ao mesmo tempo, mais ou menos isso. Muito bacana. E em qual momento surgiu a Tomo? A Tomo é um pouco mais recente, né? Em Campinas só tinha a tomografia do Verlenge, eu sou muito amigo deles. E eu presto serviço lá de ultrassom ainda, vivi dentro do hospital deles lá por um bom período. Apoiei eles quando eles colocaram a tomografia lá. E isso era para mim um problema, assim, de criar essa concorrência para um amigo tão próximo. Então eu acabei segurando um pouco a realização desse sonho da tomografia, acho que por, na verdade, uns 7 anos. Nossa, bastante. E aí, na época da pandemia, 2020, eu comecei a fazer a pós de tomorressonância na Anclivepa, na primeira turma. E aí eu resolvi que a gente ia colocar uma tomografia. Aí procurei uma colega que foi minha R1 em Botucatu, que é uma radiologista hoje que trabalha no comércio europeu, né? Para conversar com ela sobre como que era a tomografia, a rotina e tudo isso, e ela acabou me indicando conversar com o Dr. Igor de São Paulo, do IVE, do Provet. E aí eu conversando com ele, ela me colocou em contato com ele, eu conversando com ele,
chegamos à conclusão de montar uma sociedade na tomografia e colocar o serviço na Ecovet. E aí deu super certo, ele é uma pessoa espetacular, fácil de lidar, super inteligente, experiente com a tomografia. Então isso facilitou muito, porque eu fiz a pós para tocar o serviço e aí eu tinha um nome que é referência a nível Brasil para poder laudar para a gente, orientar e ajudar a montar o serviço também. Então deu super certo, a gente já está no 4º ano com a tomografia, tem uma média boa de exame. Hoje a gente tem acho que 6 aparelhos em Campinas, são concorrentes. Mas O de vocês foi o segundo tomógrafo? o nosso foi o 3º. Depois do Verlaine já veio um centro diagnóstico bem junto com a gente, assim, poucos meses antes. O nosso foi o 3º. Mas o nosso serviço vai super bem, assim. Tem demanda, né? Tem demanda, a gente teve muitos poucos problemas, assim, nesses 4 anos, porque a equipe anestésica é a SAVE, é uma ótima equipe, então isso dá um respaldo muito importante para o exame. Eu, com toda a minha experiência, eu que toco o serviço também, então a parte prática ela acaba ficando mais leve, e o Dr. Igor lauda por tele para a gente. Então é um serviço que é bem completo, assim, bem confiável. E a gente faz uma média boa de exame mês e estamos aí, graças a Deus, agradando bastante gente. E como que é fazer a parte operacional da tomo? Porque é outro mundo, né? Comparado com ultrassom, com raio-x. Eu fiz, Nath, toda essa migração, né? Eu comecei com raio-x, quando eu vim lá em 2005 para Campinas, eu vim para fazer raio-x. Naquela época eu era o responsável pela radiologia do scan. Aí eu fiquei durante o processo do raio-x no scan, quando não estava tendo exame de raio-x, eu acompanhava muito o Dr. José. E ali eu lapidei muito o meu conhecimento, que eu já vinha de um conhecimento bem bom, assim, da residência de Botucatu, né? Mas com o Dr. José eu lapidei muito o meu conhecimento. Aí eu acabei migrando nesses 5 anos de Campinas aí, do raio-x para o ultrassom. Fiquei muito tempo no ultrassom, passei a fazer alguns exames de ultrassom mais específicos, né? O oftálmico, ocular, o cervical, a parte de intervencionismo do ultrassom também gosto bastante. E aí depois veio a tomo, né? Assim, eu achei que fosse ser um mundo bem diferente, assim. O primeiro contato com a tomo me assustou, assim, a máquina, né? A grandeza, a sala de comando. Mas, sim, você no dia a dia acaba ficando bem tranquilo, assim, de fazer o serviço. É muito fácil de rodar o exame, de fazer a rotina do exame em si. O paciente chega, o anestesista chega, entra, conversa, explica como é que vai ser o procedimento, acaba sendo uma anestesia bem leve, né, só para manter o paciente imóvel. Aí eu entro na sala, converso um pouco com o tutor para saber um pouco do caso, entender. O posicionamento é parecido com o raio-x, mais ou menos, não é tão diferente. A interpretação de imagem, como eu venho do raio-x e do ultrassom, me ajuda muito em termos de anatomia, entender o que eu estou vendo, o que eu não estou vendo. Você sempre dá um pré-laudo? Geralmente eu dou um pré-laudo nos casos de emergência e às vezes urgência. Não são todos os casos. E isso também, o nosso serviço acaba sendo um diferencial, porque tem um radiologista já ali fazendo o exame, tem alguns serviços que tem técnico, né? Então não tem essa expertise. Mas é isso, assim, é fácil de rodar o exame, é um exame bem rápido. Para rodar, por exemplo, 3 segmentos, aí vamos pensar no crânio, tórax e abdômen, a gente leva 15 minutos, é bem mais rápido do que a ressonância. Você não precisa ficar mudando o paciente de decúbito, de posição, nada, você coloca ele na posição padrão e toca todo o exame naquela mesma posição. Então acaba sendo bem tranquilo assim a rotina, não é difícil não.
E a parte de intervencionismo da Tomo é meio que não funciona tão bem, né? É mais ultrassom Na que a verdade, gente usa ainda. as pessoas, eu recebo muita indicação de, se for possível fazer a citologia guiada pela Tomo, pode realizar. Na verdade, ela não é guiada pela Tomo. A Tomo faz uma orientação para a gente. Isso, é orientado, né? É orientada pela Tomo. Eu tenho um aparelho de ultrassom dentro da sala de Tomo, que quando precisa e é possível fazer essa citologia, eu já realizo ali no pós-exame. Esse também acaba sendo um diferencial. Acredito que nenhum dos outros serviços tem essa facilidade. Sim, tem um ultrassonografista junto. Ter um ultrassonografista também ali no momento do exame. E a parte de coleta de líquor também? Também Você realizo, acaba fazendo. realizo. E acaba também sendo um diferencial esse, porque acho que nenhum outro realiza com tanta facilidade. Assim, eu já estar ali fazendo o exame, já ver essa possibilidade e já fazer. Não preciso Sim. terceirizar esse serviço. Sim, muito bom. E como que funciona com relação à parte da equipe, né? É só você que faz a Tomo na Ecovet? Não sou eu só. Começou só comigo. Só eu tenho a pós-graduação de tomo e ressonância lá, mas eu já treinei a nossa radiologista lá, a doutora Letícia, a realizar também a tomo, ela também realiza. E agora a gente está com a Geórgia também, é uma colega, uma doutora mais nova, que está com a gente há 5 anos, há 5 meses, desculpa, aproximado, e eu já estou treinando ela a fazer o exame também, ela já consegue tocar o serviço, assim. Isso facilita muito a logística, porque quando eu não estou, consigo deixar para elas. Geralmente eu concentro tudo em mim, a tomografia, mas quando eu não estou, já consigo deixar para elas fazer. Eu tenho que filtrar um pouco os pedidos de exame com relação a quando vai ter a coleta de líquor, ou se vai precisar talvez de uma citologia após exame. Ainda filtro um pouco essas informações, porque elas não realizam, né? Mas hoje elas já me ajudam bastante nesse sentido também. Legal. E com relação aos pedidos que chegam, né, a gente queria também perguntar, porque a gente sabe que às vezes o veterinário que solicita, ele não sabe solicitar muito bem as requisições. Essa relação com o veterinário, com o colega que solicita, como que funciona na Ecovet? A maioria dos nossos pedidos chega com uma certa coerência, assim, tá? Um ou outro que a gente precisa entrar em contato com o doutor para entender um pouco do caso e o que ele está esperando da tomo, tá? Às vezes chegam também alguns pedidos que eu percebo que a tomografia não vai ajudar tanto. Procuro indicar para se fazer um outro exame prévio, às vezes um ultrassom mais específico. A gente sabe que, por exemplo, para avaliar parede intestinal, as camadas de intestino, o ultrassom é muito mais eficiente que a tomo. Então, às vezes chega um pedido para se avaliar uma doença inflamatória intestinal em felino. Aí eu acabo entrando em contato e vejo se ele não quer realizar um ultrassom antes, explico sobre a técnica, né, o que vai facilitar ou não, para tentar direcionar melhor esse caso. Mas a grande maioria chega com coerência. Tá. E a gente também queria saber com relação a estágios, trainees, como que você vê o mercado agora? Porque o diagnóstico por imagem está crescendo bastante, né? Tem bastante gente querendo entrar, bastante gente que está interessado. A gente que sabe também que a Ecovet faz muito isso, né? De pegar estagiário, trainee, explicar e passar o conhecimento adiante. Muita gente já saiu da Ecovet, né? Quer dizer, iniciou e tá aí hoje trabalhando. E tá na equipe também, né? Então muita gente acaba entrando para a equipe. Sim. Sobre estágio, a gente oferece hoje apenas o estágio curricular para graduação. A gente tem uma parceria com a Anclivepa para estágio da tomografia. Então, é um foco na região aqui para absorver o pessoal que está mais para o interior, né, mais para longe de São Paulo, para poder oferecer esses estágios específicos. E sobre o trainee,
a gente não tem uma vaga de trainee assim, existente. O que a gente fez em algumas situações? Quando a gente viu a oportunidade, a necessidade, na verdade, de trazer um novo profissional para o ultrassom, principalmente, a gente abriu a vaga de trainee. E aí entra como trainee, recebe como trainee, fica 1 ano ou 2, dependendo do aprendizado, da linha de aprendizado de cada um, né? E aí a gente acabou preparando essa pessoa, esse doutor, para vir fazer parte da equipe. Foi uma vaga aberta já específica. Então, hoje a gente tem na equipe o Dr. Paulo, do ultrassom, que passou por esse processo, a doutora Vitória, e agora está a doutora Rafaela, que está começando o trainee dela aí, faz 3 meses que ela tá com a gente, e a gente está preparando ela para fazer parte da equipe também. Então, a vaga de trainee não é uma vaga existente que a gente abre para preparar o profissional para sair para o mercado. Geralmente a gente abre quando há necessidade de expandir a equipe. Entendi. Legal. E você sente muita diferença com relação aos alunos, né, mais recentes, de hoje em dia, com relação ao passado, né, as pessoas que se formaram há muito tempo? Você acha que tem uma diferença aí nessa galera que está vindo? Tem. Nessa nova geração? A gente percebe que o ensino da veterinária, né, o ensino como um todo, assim, houve uma queda de qualidade. Uhum. Tá? Com a entrada do EAD, com a entrada dos cursos em um período só, na nossa época a gente estudava em 2 períodos, era mais intenso, né? Você tá na faculdade e quando se formava você ainda tinha aquele pensamento, nossa, eu fiquei 5 anos aqui e não aprendi nada, você tinha aquela insegurança de entrar no mercado de trabalho. E hoje eu percebo que assim, a qualidade caiu muito, né? Diminuiu a carga horária das faculdades. A história do EAD também é uma situação que deixa a gente um pouco chateado, né, por amar tanto, né, a medicina veterinária. Então, a gente percebe que o conhecimento já não é mais o mesmo. Assim. Hoje, para a gente ter ideia, o estado de São Paulo tem mais faculdades de veterinária do que os Estados Unidos todo, né? Então, só na nossa região tem um número enorme de faculdades de veterinária. E esse é um problema que a gente vai encontrar daqui a pouco. Eu não sei como que o mercado vai absorver todos esses profissionais. Isso vem de encontro com a entrada dos planos de saúde agora na veterinária também, que tende a diminuir valor de mercado, de serviço e tudo isso. Então, é uma preocupação que a gente tem sim, com o presente e com o futuro breve aí, no que vai se transformar essa medicina veterinária atual. Uhum. Mais ou menos o que a gente tem visto também, até notícias mais recentes com relação àquela prova, né, da medicina humana, né, mas também de ter um mercado super, né, populoso. Sim. E que a qualidade foi caindo a ponto da gente ter essas alterações aí, né, de acho que 33%, né? Sim. Reprovados. Eu acho que é um problema de um país de terceiro mundo, né? De um país subdesenvolvido, que envolve economia, política. E se a gente parar aqui, a gente vai ficar conversando horas sobre isso, porque uma coisa é interligada à outra, né? A aprovação de faculdade em cada esquina, porque envolve dinheiro, são grupos muito poderosos economicamente, os grupos educacionais grandes, então se aprova tudo, o conselho não tem o poder de impedir a abertura desses cursos. É uma bola de neve complexa para a gente entender, mas que não tem volta, é isso, assim. Sim. É o país que a gente vive, é a realidade que a gente vai viver. E você percebe isso quando o pessoal chega lá no estágio, que está muito fraco? Ah, sim. A gente percebe até a diferença entre faculdades, né? Quando chegam profissionais, assim, não profissionais, estudantes ainda para estágio, que cursam uma boa faculdade, a gente percebe claramente assim, a diferença
Da formação. Da formação, da qualidade de formação. Sim. A qualidade tá complicada. Mas a gente consegue encontrar talentos. A gente consegue. Ah, sim. Uma vez ou outra passa e aí a gente tenta absorver. Porque vão ser minoria, cada vez mais. A Georgia é uma delas. A Georgia é uma delas. É a colega que está com a gente há 5 meses. Então, eu e a Nath conversa muito sobre isso. Por ser a mesma área que a gente trabalha, né? Então, a gente se ajuda bem. Quando passa estagiário bom lá, eu falo para ela fala para mim. Então, a gente procura trabalhar junto. E, assim, nunca tivemos problema, né? Sempre foram bons profissionais que a gente já conseguiu encaixar aí. Tá bem, né? Acho que esse é o intuito, né? De fazer pra perto. A gente tem essa troca pra gente conseguir filtrar, porque não tá fácil. E como foi a parte de começar a fazer a gestão de uma empresa? Porque a gente, nós como veterinários, a gente não tem muito essa formação, a gente não tem muito conhecimento disso. Como foi começar a fazer a gestão da Ecovet? Esse é um ponto interessante, é uma boa pergunta. Assim, a gente não tem formação na faculdade disso, né? Se discute muito, hoje em dia, até a entrada de um ensino mais voltado até para essa parte, né, de gestão na graduação mesmo, né? Então, sim, esse sempre foi um grande problema para mim, encontrar esse equilíbrio entre a parte prática e a parte de gestão. Porque a gente é veterinário, né? A gente gosta de estar ali, em contato com o paciente, fazendo o exame. Mas a parte de gestão é obrigatória. A partir do momento que a gente tem uma empresa, e isso começou lá atrás, desde que eu saí do Scan para fazer o serviço volante, eu virei uma empresa. Tinha uma empresa. E ali já começou a parte de gestão, de uma forma ainda mais tranquila, porque não tinha-se ainda as máquinas de cartões, a gente não tinha ainda a parte de contabilidade, era uma coisa muito mais uma troca de serviço, eu recebia muito em dinheiro espécie no pós-exame ali já, então ainda era uma forma de gestão mais amadora, mas a partir do momento que a gente montou a empresa fixa, a Ecovet, aí muda de história, né? Aí você tem um CNPJ aberto, você tem que ter uma contabilidade, às vezes você tem que ter um suporte jurídico para te ajudar numa situação ou outra. As licenças, né, dos aparelhos. As licenças da vigilância, corpo do bombeiro, dos aparelhos, a situação muda completamente. E aí você tem que se preparar. Então, nesse percurso todo, você tem que ir deixando um pouco a parte, principalmente quando a empresa começa a crescer. Graças a Deus é o caminho que a gente está trilhando. Você tem que ir deixando a parte prática, que é sua paixão, para cuidar mais da empresa. Essa situação sempre foi muito problemática para mim, para eu conseguir me equilibrar nesse sentido. Mas de uma forma ou outra, eu consigo até que fazer bem isso. Assim. Tem uma rotina organizada. Hoje a gente já tem até ajuda terceirizada para isso, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz a parte de gestão financeira, que ajuda muito. Eu fiz vários cursos também de gestão para me preparar melhor, para entender melhor a situação, mas mesmo assim eu não me sinto totalmente preparado não para a gestão. É uma transição que eu ainda não estou 100% para deixar a parte técnica da veterinária e virar só gestor. Mas pretende fazer isso? Eu acho que é um caminho, Nath. Eu acho que é complicado a gente não fazer isso, porque a empresa é nossa vida também. Então, assim, a partir do momento que ela começa a crescer, chega numa situação que não tem muito como a gente fugir disso. Eu não sei que hora que vai chegar isso. Hoje eu já estou com quase 50 anos, a empresa já está com quase 12 anos, a Ecovet é estrutura física, né? Eu ainda estou na rotina, as tomos eu que faço, eu faço alguns ultrassons ainda, principalmente quando algum dos colegas tem algum compromisso, estão de férias, eu acabo entrando pouco na rotina do ultrassom, mas eu gosto muito de fazer o exame de ultrassom. Então, não sei, é um problema, esse equilíbrio é um problema. Mas uma hora eu acho que vai ter que deixar de fazer a parte técnica aí que a gente gosta para fazer só gestão. E Ari,
que é a sua esposa, ela ajuda nessa parte também ou ela não quer? Ela fica na parte... Ela ajuda até que bastante, assim. Ela não se envolve diretamente. Eu deixo um pouco para ela a parte de marketing, que tem uma empresa que faz para a gente, para ela discutir mais a parte de marketing. Me ajuda bastante nesse sentido. Mas na gestão mesmo, sou mais eu. Assim, ela me ajuda mais de leve, mas eu deixo ela mais para praticar. Ela não que gosta mais que eu, ela é um pouco mais, ela é workaholic, ela gosta mais que eu, vamos dizer assim. Né? Então, sim, mais ativa, por deixar ela mais na rotina dela, da cardiologia mesmo, que ela se realiza bastante, e aí eu acabo cuidando mais da gestão. E agora tem o nosso pequeno, né, que também dá bastante ocupação para ela, né? Ela hoje está trabalhando meio período só. E ela montou equipe também, né? Ela também tem equipe, hoje a gente tem 4 cardiologistas na Ecovet. Bastante. É bastante. E então é isso, ela tem que também se desdobrar um pouco por causa do nosso filho, eu ajudo também, né? Mas mãe é mãe. E aí ela faz uns plantões também, faz alguns exames fora de horário. Daí eu fico com o pequeno e deixo ela fazer um plantão ou outro também para estar em contato com os hospitais, que ela gosta dessa rotina também hospitalar. Legal. É isso. E tem algum caso ou alguma experiência que foi mais inusitada que você possa compartilhar com a gente? Na tomo, no ultrassom, na Ecovet? Tem várias. Deixa eu pensar aqui se eu lembro de alguma. Tiveram mais de acho que umas 2 vezes que o tutor tá lá acompanhando o exame e acabou passando mal, desmaiou lá, e aí teve uma super correria. Teve um caso até que a gente teve que chamar o SAMU para vir socorrer um senhor que, quando ele recebeu a notícia que o cachorrinho dele não estava bem, ele passou mal, desmaiou lá, e aí não voltava, demorou para voltar, a gente teve que chamar o SAMU. Nossa. Teve esse caso, já tivemos... A Ecovet fica numa avenida que, quando a gente decidiu que seria lá, né, é uma avenida bem gostosa, bem arborizada, mas tinha algumas árvores no canteiro central da avenida enormes, que não são árvores para estar no canteiro de uma avenida urbana, né? E acabou que algumas dessas árvores caíram em cima de carros, em cima de casas de comércio próximo à Ecovet. Na Ecovet propriamente dita nunca caiu, mas assim, por um período no começo da empresa, por uns 2, 3 anos, a gente ficava muito apavorado cada vez que o tempo mudava, assim, porque aquelas árvores enormes, com galhos enormes, ventava, balançava, e tivemos algumas preocupações no começo com isso aí, mas graças a Deus a prefeitura resolveu substituir as árvores. Hoje está mais tranquilo, mas teve esses imprevistos também, de queda de árvore em casa vizinha, e aí fechar a avenida mesmo, nos 2 sentidos, e a gente ficar tipo um dia sem poder trabalhar. Nossa. Tiveram vários, assim, o que mais? De coisas mais antigas. Eu lembro quando a gente começou a fazer o raio-x volante, também tinha só a Mara na época, né? Não tinha mais empresas, e a gente saía com o CR naquele carrinho. Era um Fiorino. Carro, era uma... Era um Fiorino? Era um doblô, né? Doblô, Renault Meu doblô. E era um CR. Então a gente fazia a imagem dentro da clínica e tinha que pegar o chassi lá no carro. Correr lá no carro para revelar. Foi bem perrengue essa época. Perrengue. Durou quantos anos? E a parte elétrica, né? Toda adaptada no carro. Aí às vezes transformador gambiarra. Queimava. Nossa, mas é bem difícil isso, né? Pra gente aprender o quão difícil é o serviço volante. Porque hoje tem muito volante. É diferente, claro, que a maioria é com DR, né? Mas as pessoas que, eu vou trabalhar com raio-x volante, não é tão simples assim. Acha que é mais fácil, né? Não é um trabalho, é um trabalho braçal mesmo. Difícil, você passa calor, você tá com aquele avental no sol, às vezes, é bem complicado.
Então, E aí você chega os em perrengues clínicas que a às gente vezes não tem um ventilador para você trabalhar. não tem E estrutura. equipamentos também, né? complicado. Tem o peso, né? O peso, É tudo pesado, o serviço é pesado. Trabalhar com avental de chumbo, aquele calorão, não é fácil. Isso foi que ano? 2018, né? Acho que a Acho que gente por aí foi. montou o serviço. A gente ficou pouco tempo, né? O Silvio ia alguns Pouco, dias, acho eu que também. eu e você fomos pouco tempo. É. E o CR, nessa situação também do carro, ficou pouco tempo, né? tempo. Porque a gente montou para realizar um sonho achando que ia ser fantástico, né? Só que na prática a gente viu que Não era. não era tão prazeroso trabalhar do jeito que estava. Daí, em pouco tempo, acho que uns 6 meses, A aí gente 8 trocou, meses, a gente já substituiu, vendeu o carro, comprou um DR, Aí mudou a estruturação. aí mudou tudo. Você Aí a viu gente Melhor. ficou bem melhor. Mas perrengue. Mas é assim, você monta pensando que vai ser maravilhoso e no meio do caminho você vê que não tem que mudar rápido, porque não dá para trabalhar daquele Não. jeito. E hoje cresceu muito, né? O Cresceu Raio-X muito. Móvel, hoje, sei lá, deve ter umas 10 empresas Nossa, em hoje Campinas. tem bastante concorrência, né? Muita. O problema que se encontra voltando ao problema da formação do profissional, né? Às vezes esse colega está em final de graduação, o pai tem uma condição financeira legal, e aí dá para ele um aparelho de raio-x para ele sair e prestar o serviço por aí. Aí ele não sabe nada de gestão, ele vê que o mercado cobra R$200 a região radiográfica, ele passa a cobrar 120 para ele poder entrar no mercado. Então, gera todo esse ciclo vicioso, péssimo para a profissão. E a qualidade vai ficando lá Vai atrás. ficando lá atrás, e aí tem clínica que prefere chamar por pagar menos e não por qualidade de serviço, e isso atrapalha toda a estrutura, né, da profissão, e assim vai piorando toda a cadeia. É um problema. Processo, né? E falando sobre desafios, qual você acha que foi o maior desafio que vocês tiveram com a Ecovet nesse processo, né, de construir a Ecovet do jeito como ela é hoje? Ou mesmo o maior desafio da profissão? Eu acho que o maior desafio da profissão acabou sendo realmente decidir montar a empresa fixa, né? Porque aí muda-se um pouco de você ser o serviço, ser a empresa, né, para ter a empresa, porque eu acho que o lidar com pessoas é uma situação bem complexa, assim. Eu tenho uma certa facilidade porque eu sou muito tranquilo, assim, muito fácil de lidar, eu me considero. Mas eu acho que a gestão de pessoas é complicado, assim, né? Cada cabeça pensa de um jeito. Hoje, já nas contratações, a gente faz alguns testes para entender um pouco, para entender um pouco o perfil de cada concorrente, para a gente tentar filtrar melhor, ser mais assertivo. Mas eu acho que o maior desafio de se ter uma empresa de pequeno porte hoje, né, como a nossa, é a gestão de pessoas. Conforme você vai crescendo, né, você precisa, a demanda é maior para contratação, mas você tem que saber e a gente vai aprendendo a contratar melhor. Às vezes a gente erra, às vezes você erra, mas quando erra é importante você agir rápido para corrigir o erro e não deixar aquela situação indo muito longe. Tem um perfil profissional que é mais adequado para trabalhar em equipe? Como que funciona essa parte? Eu acho que assim, não é o perfil profissional. Eu acho que assim, eu nunca busquei muito uma pessoa ótima tecnicamente. Eu sempre procurei uma pessoa ótima de caráter. Que tenha caráter, tenha princípios, valores, uma boa educação. Porque isso você não ensina para ninguém. A pessoa ou ela tem ou ela não tem. A partir desse momento, a parte técnica você apura da pessoa. Ela não precisa ser nenhum gênio na especialidade que ela está fazendo. Você deixa ela muito boa. Mas para se pensar a médio e longo prazo, para ter uma formação de equipe, uma equipe coesa, você tem que pensar nisso. Nessa situação de caráter, princípios, valores. E eu acho que
isso a gente acaba sendo bem assertivo, porque as nossas equipes, os profissionais ficam muito tempo com a gente. Um ou outro acaba saindo, porque encontra uma nova oportunidade, muda de cidade, quer realizar um outro sonho, mas a estrutura toda que a gente dá envolvida com essa situação de caráter, de princípios, valores que a gente busca nos profissionais que quer trazer para a gente, acaba sendo relações duradouras, assim. Eu tive poucos problemas pessoais, assim, com colegas que acabaram saindo da empresa. Então, a gente procura filtrar por esse lado. Teve algum processo já? Você acredita que agora eu recebi, no fim do ano passado, o meu primeiro processo? Sério? Sério. Mas tá bom, né? Eu tô na profissão aí, eu formei em 2001. Eu tô trabalhando com pessoas desde 2005. E agora não é ninguém da parte técnica, né? Não é profissional... Não é veterinário? Não é profissional veterinário, é uma colega que trabalhou com a gente lá na limpeza. Ficou 5 anos lá com a gente e resolveu processar. Então, a audiência agora em maio, vamos ver aí o que dá. Já estamos com uma equipe jurídica aí para filtrar tudo, colher todas as provas aí para a gente ir nessa audiência aí. Fiquei até surpreso, porque... Mas acontece, né? Ainda mais trabalhou bastante tempo, assim, É. Complicado. Acontece. Mas eu tô até que é o primeiro, né, de tanto tempo aí já de profissão. Então acho que eu tô fazendo as coisas certas. Sim, com certeza. Com certeza. E essa parte de caráter que você falou, né? Como que você filtra isso numa pessoa? Como que você olha e fala, não, eu acho que essa pessoa aqui vai dar certo? Não dá para ser só olhando, não. Tem que testar um pouco, né? Não dá para ser só na entrevista de emprego, por exemplo, assim. Por isso que sempre acaba acompanhando um tempo. Por isso que eu prefiro, às vezes, quando eu vou precisar dar um trainee, mas eu só vou dar o trainee para quem já passou de estágio comigo e eu já conheço um pouco daquele perfil. Não é que assim, eu abro a vaga para trainee, chega currículos lá e eu vou escolher um e boa. Não, eu procuro filtrar antes. Né? E tem indicação também. Tem indicação, a gente troca muita informação disso, né? Então, quando tem colegas confiáveis que buscam tudo isso também, você já fica mais tranquilo e dá para dar uma oportunidade. Mas mesmo assim, leva um tempinho para você ir conhecendo, né? Eu acho que na parte prática, no dia a dia ali mesmo, você vai conhecendo. Então, antes de você efetivar alguém, é importante você deixar um pouco ali de estágio para ver como é que é. Atitudes com outras pessoas. É isso, né? conversar mesmo, né? Na entrevista hoje de emprego, você tem que perguntar coisas pessoais, né? De família, de pai e mãe, de como é mesmo essa situação do dia a dia da pessoa, né? Pra você entender um pouco, né? Se mora sozinha, se mora com um namorado, se já é casada, se tem filho, se tem pai e mãe, como que foi, se viveu com pai e mãe. Você tem que filtrar muito isso aí para tentar buscar essa parte aí de caráter, valores. E aí acaba sendo um pouco mais assertivo, mas não está livre, às vezes erra também. Como que é a sua rotina hoje? Trabalho e lifestyle, sim. Eu sempre fui muito envolvido com esporte, né? Eu sou apaixonado por esporte, então nunca deixei de praticar esporte. E hoje eu ainda pratico bastante esporte. Hoje eu jogo futebol uma vez na semana, eu jogo beach tênis 2 a 3 vezes na semana. O beach tênis foi um esporte que eu conheci durante a pandemia. Nunca tinha jogado nenhum esporte de raquete. E na pandemia fechou-se todas as academias, né, os clubes, então ficou difícil e foi no beach tênis que eu encontrei a possibilidade de continuar praticando esporte, que as arenas eram abertas, então acabou liberando um pouco antes. Me apaixonei pelo esporte e eu jogo hoje aí, gosto bastante, é um esporte gostoso, você joga descalço na areia, né? Uma sensação de liberdade legal. Então o esporte está bem assim, envolvido na minha vida diariamente. Quando eu não estou fazendo os esportes, as atividades, eu estou fazendo academia todo dia, gosto. Hoje minha rotina está assim, eu acordo, cuido um pouco do meu filho,
para a Ariane fazer alguma atividade física também, uma academia, resolver alguma coisa, alguma pendência dela. Aí 9 horas eu vou para a Ecovete, fico lá até o horário do almoço, aí eu volto, levo meu filho na escola, ou eu levo ou eu busco, a gente procura revezar, para os dois estar participando. Volto à tarde para a Ecovete, fico. E à tarde fico brincando com o pequeno, às vezes levo ele para o clube, a gente faz alguma coisa junto, agora já está aí com 2 anos e meio, já interage mais legal, né? Já dá para ficar só comigo, ou só com a Ari, ou às vezes nós dois, mas já fica bem só com o pai também, então... essa hora chega. Já começa a dar um pouco essa liberdade, aí eu vou revezando meus dias. Dias eu saio para jogar o beach tennis à noite, ele fica com a Ari, dia eu fico com ele para ela fazer alguma coisa. Faz parte, né, irmão? Mais ou menos isso. Os sábados eu já procuro não trabalhar mais, eu trabalho acho que um sábado por mês, eu trabalho ainda, mas trabalhei todos os sábados, funciona de sábado também. Mas trabalhei todos os sábados aí, até 2 anos atrás aí. Essa molecada sábados. Mais nova, eles veem a gente aí, o que a gente conquistou, mas acho que foi de um ano para o outro. Foi fácil. Você ainda trabalha alguns sábados? Atualmente sim. Agora eu vou pegar, né? Mas eu não estava trabalhando. Aí passa os estagiários lá para a gente conseguir que eles façam um sábado por mês no estágio, é um sofrimento. Eu já falo assim, fazer estágio aqui, tudo bem, eu vou dar o estágio, mas eu preciso de 2 sábados por mês. Eu tento manter um pouco o jeito que eu fui educado também, para ver se ajuda um pouco essa molecada. Porque... Eu faço todos os sábados praticamente. Sim. No presencial, né? Mas hoje ela que fica na Vivid, né? Tocando lá o serviço. De vez em quando eu troco com a Clarissa para fazer alguma outra coisa, mas... o trabalho nunca foi problema para mim. Quando você gosta, né, que você trabalha com o que você ama, não é um problema. O meu problema atualmente é não conseguir parar de trabalhar. Que é o problema. Mas tudo são fases, você vai ver, passa, daqui a pouco você consegue encontrar o equilíbrio. Isso para eles também. Eu trabalhei muito, muita radiação na minha vida, gente, porque o meu foco foi raio-x. É igual você que acabou indo para o ultrassom, né? Não teve tempo para o raio-x. Eu não tive tempo para o ultrassom. Apesar de ter a formação, né? Tem que fazer a escolha. E fui pro raio-x e tomei muita radiação. Trabalhei grávida. Então, assim, uma hora você consegue descansar, ficar mais tranquilo. Mas eu não sei se eu vou querer. A gente acha esse equilíbrio. Sei, eu acho que eu tô um pouco mais voltada para trabalhar bastante. Tô com pique, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, né? Exatamente. Depois o pique vai embora. Até os 40 o pique vai super bem, assim. Às vezes eu fico pensando que depois você vai tirando um pouco o pé. Às vezes precisa dar uma segurada no pique, eu acho. Dá muita ideia. Não quer que eu faça tudo, entendeu? Marquei uma reunião aqui pra você conversar de um curso. Sentado, mas que curso? Vai fazer sim. Mas eu não sei se eu vou ter esse pique. Mas é bom ter alguém assim pra... sim. Aí é bom, né? Tem que aproveitar enquanto ainda tem. Imagina, daqui a pouco fica doida, aí não vai ter ideia mais. Então tem que aproveitar enquanto tem, né? E com relação a aprendizados, a parte de resiliência da medicina veterinária, o que você acha que foi o que você mais conseguiu tirar de todos esses anos? Olha, para mim, esse deixar de fazer uma especialidade dentro da minha especialidade para fazer outra, sempre foi meio sofrível. Na verdade, eu gostaria de fazer tudo. Eu considero que eu sei fazer tudo. Hoje, se precisa fazer um raio-x lá, eu faço. Se precisa fazer ultrassom, eu faço. Eu nunca fui de falar não, sempre fui de encarar muitos desafios assim. Mas quando você tem que deixar de fazer alguma coisa para começar a fazer outra, é meio sofrível, né? Quando eu tive que optar por não fazer mais o raio-x para fazer só o ultrassom. E também pensando na parte financeira, porque isso aconteceu numa época que eu estava buscando uma valorização financeira maior, porque eu estava pensando em ficar noivo, casar, comprar casa. Então, uma situação que foi mais forçada a fechar uma porta para abrir outra. Assim. Isso é ruim. Depois a gente acaba voltando um pouco, pega um pouco disso que você deixou de fazer para voltar a fazer.
Eu acho que faz parte do crescimento isso, mas é um pouco sofrível, sim. A gente tem que estar sempre se reinventando, porque é meio que um vai e volta, assim. Pelo menos na minha pessoa sempre foi assim, sabe? Eu nunca consegui deixar de fazer e deixar 100% de fazer. Então, você vai, depois você volta um pouco e meio que por aí. Legal. E tem alguma dica, algum conselho para quem está começando na veterinária, está trilhando esse caminho para o diagnóstico Dá uma primário? dica para os jovens que estão entrando aí. Eu converso bastante com eles lá, com os estagiários agora. A gente tá com uma turminha lá e assim, eu dou bastante conselho para eles, porque ainda mais agora, né, que a concorrência deles vai ser muito maior que a nossa. Assim, é muita gente que se forma, e para você conseguir se diferenciar, você tem que estar acompanhando pessoas boas, né? Bons profissionais. Então, eu passo muito essa informação para eles, que, assim, tem residências e residências. Na minha época, não tinha opção de pós-graduação. Você queria ser especialista em alguma área, seguir trilhar o caminho por alguma área específica, você tinha que prestar residência. E aí era um concurso, você concorria com 10, 12, 15 para uma vaga. Então, sim, não tinha pós-graduação. Hoje em dia eles têm um monte de pós, tem um monte de residência. Mas tem que saber, tem residências e residências, tem pós-graduações e pós-graduações. Então, sim, vários vêm me procurar, sabendo que curso que vale a pena, que pós que vale a pena. E a gente orienta, né? Porque eu já tive problema com um radiologista minha ó, que a gente contrata porque fez residência e acho que vai estar diferente no mercado e a pessoa tem um déficit de qualidade que você não espera. Então, hoje, assim, não é porque fez residência que você vai contratar, porque tem residências e residências, tem pós-graduações e pós-graduações. Então, eu oriento muito eles a fazerem, desde a formação mesmo, da graduação, sempre estar fazendo estágio em ótimos locais, se espelhando em ótimas pessoas, ótimos profissionais, porque se você for cômodo na situação de querer fazer estágio na clínica veterinária da esquina da sua casa, porque é mais fácil, entre ir para uma faculdade estadual ou federal importante, você resolve ficar na faculdade da sua cidade, que é uma particular mais ou menos. Então, se você não for atrás de um conhecimento de ótimos profissionais para fazer parte da sua formação, você vai ser só mais um. E sendo só mais um, você não vai ter sucesso. Aí são esses profissionais que você encontra aí, se sujeitando a fazer plantão por quase nada, baixando o preço de raio-x, uma situação que se não pratica para entrar no mercado. E aí começam a aparecer os erros diagnósticos, processos. E vira toda uma situação. Então, assim, eu passo muito essa informação desse preparo desde a graduação para estar fazendo os estágios em ótimos locais, estar junto de bons profissionais, porque tudo isso faz parte da formação. E ter assim paciência para aprender, né? Porque sim, a galera é muito imediatista, isso, né? Passou a ser muito imediatista. Eu percebo isso também. Quer para ontem estar laudando, quer para ontem estar fazendo o exame, ganhando. Estou recebendo um monte lá de estagiário que, assim, não pensa em passar por um raio-x, um ultrassom, já quer trabalhar com imagem avançada, quer já entrar direto na toma, entrar direto na ressonância, mas não sabe nem ver uma anatomia direito, não sabe nem quantas vértebras tem o cão e o gato. Sim. Uma anatomia péssima e já quer entrar numa ressonância, por exemplo. Sim. Então, calma, não é por aí. Tem todo um tempo, começa de baixo, passo a passo. Eles não têm muita essa paciência, já querem formar e já... Tem colegas que a gente dá oportunidades, né, e mente pra gente que teve uma nova oportunidade, está viajando para a praia, perde-se a oportunidade que teve. Você está abrindo as portas para uma pessoa, numa empresa que tem nome, a pessoa já aconteceu comigo de colocar pessoal para acompanhar os laudos na tele, dar acesso da RVA para a pessoa acompanhar laudo, estudar, e a pessoa simplesmente veio com uma proposta do tipo, eu quero ganhar tanto,
quero começar a fazer um laudo sozinha, senão eu vou para tal lugar. Então pode ir para tal lugar, porque aqui precisa ou você vir já com experiência para entrar na equipe, ou você vai passar por um processo de aprendizagem, que é... E eu achar que você está preparado, Exatamente. você vai laudar. Sim. E aí foi embora, mas depois veio procurar de novo para voltar. Infelizmente já não dava mais. Aí não dá, né? Porque a gente sabe qual é o perfil da pessoa já, de imediatismo, né? E não é assim que funciona na imagem. A gente, quanto tempo ficou para é nosso nome, para decorar a gente fazer um laudo, né? Para a gente conseguir conquistar o que conquistou, o nome da empresa. Aí você vai pôr uma pessoa... Para queimar o filme. É que eu acho que muita gente não entende a importância do laudo, sabe? Eu acho que tem gente que não entende que é um documento. Você vai sentenciar um animal. Dependente do que você colocar. Se você colocar que tá normal, se você colocar que não tá normal, se você colocar... Qualquer coisa que você coloca ali é um documento. E eu acho que a maioria das pessoas não entende esse peso. Ou às vezes, sei lá, quer trabalhar com tele porque acha que tem uma distância, né? Você não está lá atendendo o paciente presencialmente, mas ainda assim é um documento, ainda assim tem um peso, né? Sim. E acho que as pessoas não têm essa noção. Pelo menos eu vejo algumas pessoas começando no diagnóstico por imagem e tem essa visão, sabe? De, vou fazer porque eu vou ganhar tanto, porque é uma área que dá muito dinheiro, também tem isso, né? Que acham que vai ganhar rios de dinheiro. Esse encanto eles veem a gente hoje, mas não sabem há quanto tempo a gente tá para chegar no que chegou. E não tem essa noção desse documento, né? Porque qualquer coisa que você coloca, para além ainda, né? Se o fato de você estar sentenciando um animal ou não for... importante, né? Não seja um peso para a pessoa, ela tá também colocando o nome dela lá, né? Sim. Então, é realmente muito complicado. É complicado. E nós, como gestores, a gente tem que filtrar isso aí, porque é o nome da empresa que está por trás, é o nosso nome que está por trás. Então, não dá, vai entrar a fazer o laudo, começar a fazer quando a gente acha que tá pronto. Exatamente. Não é que eu prezo também. Tem que ser assim. Tem algumas perguntinhas que a gente abriu na caixinha do Instagram para a gente fazer. Legal. Então, eu vou abrir aqui. Tem uma perguntinha do Ricardo. Tem uma perguntinha do Ricardo. Entrou, que fez. Do Rick? Ele mandou. O que é radiopatia? O que é radiopatia, eu acho. Então, a primeira pergunta é: tem algum fato curioso que você queria que as pessoas soubessem sobre a Ecovet? Alguma coisa que se destaca ou que é mais diferente? Fato curioso? Não, o que eu posso falar da Ecovet? Acho que é a parte que você até já falou, que é o exame da tomo, por exemplo, é feito por um radiologista, né? Por radiologistas. Isso é um diferencial nosso, a parte de tomografia. Na verdade, como um todo ali, a gente está bem servido de profissionais que acabam fazendo todo o serviço realmente. Tá? Os nossos cardiologistas, eles fazem toda a parte cardiológica. Fazem função de pericárdio se precisar, drenagem, citologia, a parte da imagem em si, que a gente está falando, da tomografia, hoje eu que fico lá por trás, então assim, sou eu que faço o exame, eu faço a coleta de líquor se precisar, eu faço uma citologia guiada se precisar, uma drenagem, os anestesistas também da equipe são bem preparados para fazer todo esse suporte se precisar drenar antes da anestesia, então toda a equipe a gente tem os diferenciais dentro de cada setorzinho ali, mas a gente acaba fazendo tudo possível ali na imagem. Hoje eu não faço mais só a biópsia lá dentro, porque eu acredito que precisa de um ambiente hospitalar, mas quando precisa a gente acaba direcionando para um dos hospitais parceiros e eu vou até o local para fazer. Mas esse é um grande diferencial, de ter assim, profissionais realmente preparados para resolver o problema. Legal. Então, e a Ecovet tem os especialistas também, né? Também tem os especialistas. Não é só a parte de imagem. Não, tem os especialistas. Tem endócrino, oftalmo, tem a parte de especialidades também. Legal.
Que dicas que você dá para quem está começando a empreender? Se preparar bem para saber lidar com pessoas. Isso é o mais importante do meu ponto de vista. Legal. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum, a gente vai precisar de pessoas para estar junto, então tem que saber escolher bem essas pessoas, fazer uma boa seleção e se preparar para saber lidar com essas pessoas. Então, Inclusive se preparar psicologicamente, né? Ter o Psicologicamente. autoconhecimento Sim, para lidar é. com pessoas, Sim, né? fazer bastante Não é só curso esperar de dos outros. gestão, de inteligência emocional, para poder lidar melhor com essa situação aí do empreendedorismo. Que é pressão pra caramba. Pra caramba. E tem uma pergunta, eu acredito que é de uma pessoa interessada em estágio, que é qual o melhor canal para saber sobre as possibilidades de estágio? Pode entrar em contato pelo WhatsApp da empresa ou pelo e-mail. Melhor pelo WhatsApp, e aí a nossa recepcionista pode direcionar para o e-mail. E aí saber que estágio que ela está interessada, se é estágio de graduação, de pós-graduação, que área. E aí temos uma colega recepcionista lá que fica responsável pela agenda de estágio. Ah, legal. Uma dúvida, quando o pessoal pede o estágio, pode fazer estágio em uma área específica ou entra para fazer estágio na imagem inteira? Não, faz numa área específica, mas a gente dá a abertura para acompanhar as outras áreas quando não estiver tendo o exame da área específica. Entendi. E para cardio é separado? Ou pode acompanhar a cardio também? Não, quando é para diagnóstico por imagem, eu dou essa abertura. Falo, ó, se não, porque daí também tem mais exames, né? A pessoa pede especificamente no ultrassom, eu passo, olha, se não tiver tendo ultrassom, você pode acompanhar raio-x ou tomo. Eles têm interesse. E falo também que pode acompanhar cardio, mas aí tem menos interesse. Às vezes, quando não está tendo nada e só está tendo cardio, um ou outro entra para acompanhar cardio, mas difícil, né? é mais difícil, porque é uma coisa mais específica. Agora, os estagiários de cardio não, ficam só na cardio, aí não vão ter interesse na nossa imagem. Nas outras partes, né? Os da patologia clínica também, só ficam no laboratório. Legal. Foram essas. E o laboratório lá hoje está terceirizado, ou não? Não, é nosso, é da Ecovet. No começo foi terceirizado, né? Era com o LabCare a parceria. Daí no meio do processo, era tudo muito novo para a gente também, né? Um laboratório no centro diagnóstico. Aí no meio do processo a gente teve que desfazer a nossa parceria. Numa boa, sou amigo das meninas do LabCare, ótimas profissionais, mas por divergência do que a gente buscava naquele momento mesmo. O laboratório também passou por uma transição grande, que a gente tinha muito serviço de busca de amostras para processar na empresa. Aí houve a aquisição de um centro diagnóstico concorrente nosso por um casal gestor que não são veterinários. E aí eles entraram com uma mentalidade de trabalhar muito no volume e jogar o preço lá embaixo de tudo. E aí a gente não conseguiu concorrer com eles e teve que parar esse serviço de busca de amostra para processar na empresa. A gente focou apenas em colher na empresa e processar na empresa. Então, a partir desse momento, houve essa divergência. A gente teve que finalizar a parceria com o LabCare. E aí, contratamos uma patologista para ficar lá. Hoje o laboratório é só nosso e a patologista é contratada pela Ecovet. Legal. Porque é outro mundo, né? O mundo do laboratório. É um mundo à parte, É complexo. É complexo. Tem mais alguma perguntinha? Acho que não. Só essas mesmo. Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, acho que foi legal o bate-papo, né? Acho que a gente falou bastante. Acho que as minhas dúvidas também eram mais essas, conversar sobre trajetória, que é sempre interessante, né? Saber de onde as pessoas vieram, por que escolheram. Então, ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima e muito obrigada. Até mais.